Olá, meu aluno, seja muito bem-vindo, professor Marcelo. É um prazer tê-los aqui novamente. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução à bioquímica clínica, né? A ideia aqui é rever alguns pontos do que nós discutimos em sala de aula para ajudar nos seus estudos. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente pensa no corpo humano, a gente tem que entender que o corpo humano, ele evoluiu para uma série de sistemas trabalhando juntos para manter a homeostasia do corpo. Então, eu tenho o sistema respiratório, responsável pela troca gasosa, eu vou ter o sistema circulatório, responsável pela circulação desses gases, a circulação dos nutrientes. Por sua vez, ele está relacionado ao sistema digestório, que é responsável por absorver esses nutrientes através da alimentação, o sistema endócrino, responsável pelo controle das funções através da liberação de hormônios no sistema circulatório, o sistema urinário, responsável pela excreta de alguns produtos do metabolismo, né? O sistema imunológico, responsável pelo combate de infecções, detecção de patógenos diferentes, né? Organismos que queiram invadir o seu corpo e possam causar possíveis patologias. Quando a gente olha, por exemplo, o sistema endócrino, a gente pode ter uma ideia, né, de que ele secreta vários hormônios, ele é formado por alguns órgãos primários, que seriam as glândulas, e alguns órgãos secundários. Os órgãos endócrinos primários são as glândulas propriamente ditas, né? As glândulas hipofisárias, tireoides e paratireoides, os testículos no homem funcionam como glândulas, os ovários, né? Todas glândulas, todas estruturas cuja função é a produção de hormônios. E nós temos os órgãos endócrinos secundários, a pele, o coração, o fígado, são órgãos que secretam alguns hormônios que fazem parte da regulação do funcionamento do meu organismo, mas cuja principal função não é a secreção desses hormônios. As glândulas podem ser divididas em endócrinas, quando elas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea, e exócrinas, quando elas liberam substâncias em ductos, né? Por exemplo, uma glândula exócrina são as suas glândulas lacrimais, que liberam, né, as lágrimas nos ductos lacrimais para lubrificar a região ocular. Um exemplo de glândula endócrina é a glândula tireoide, que libera T3 e T4, os hormônios tiroidianos, na corrente sanguínea. Nós temos, por exemplo, o pâncreas, que é uma glândula anfícrina. Por quê? Nós temos uma região exócrina, que é formada pelos ácidos pancreáticos, responsáveis por liberar tripsinogênio, né? Os imógenos, amilase e lipase dentro do intestino, portanto, num ducto, elas vão liberar no ducto pancreático e esse vai se ligar ao lúmen do intestino. E nós temos a região endócrina do pâncreas, que é formada pelas ilhotas de Langerhans, onde eu tenho as células betas produtoras de insulina, as células alfa produtoras de glucagon, as células delta produtoras de somatostatina e as células F que secretam polipeptídeo pancreático, né? E por sua vez, o pâncreas, a partir dos estímulos de sangue, o aumento de sangue é o sinal para esse pâncreas liberar insulina. A insulina vai fazer com que a glicose entre nos tecidos, entre dentro do fígado e seja transformada na sua reserva, no glicogênio, reduzindo assim os níveis de açúcar no meu organismo, restabelecendo a minha normoglicemia. Por outro lado, toda vez que eu tenho um processo de hipoglicemia, quando as minhas taxas de glicose estão abaixo dos valores de referência, isso é o estímulo para o meu pâncreas liberar o glucagon, e o glucagon pede para que o fígado transforme aquele glicogênio, aquela glicose em estoque, em unidades de glicose. Essas são liberadas na corrente sanguínea e eu vou restabelecer a minha normoglicemia, né? Nós sabemos que a insulina tem um papel, né,
ela se liga ao seu receptor, promovendo uma cascata de sinalização, que faz com que o GLUT4, transportador de glicose, vá para a membrana da célula e a glicose entra. Então, é assim que a glicose é regulada e é assim que a glicose entra dentro da célula para que ela possa ser usada como fonte de carbono e de energia celular. Agora, vamos pensar no caso de uma criança que tinha 7 anos de idade, né? E ela apresentou, num primeiro momento, aumento da ingesta alimentícia. A mãe relatou que ela tinha muita fome, né? Mas apesar dela aumentar a ingesta de comida, a mãe percebeu que ela estava perdendo peso. A mesma mãe relatou que a criança tinha cada vez mais sede, então a criança aumentou a fome, o que a gente chama de polifagia, aumentou a ingesta de água, uma polidipsia, aumentou os processos de sede, e ele passou a urinar na cama 3 noites seguidas. Foi quando ela seguiu para o médico, relatou esses problemas, e o médico pediu os exames devidos. E aí a gente identifica que este paciente, devido à idade dele, é um paciente que está né, apresenta diabetes tipo 1, que é uma diabetes, né, onde eu tenho uma destruição autoimune das células betas do pâncreas, e uma vez que eu tenho a destruição das células beta, eu deixo de ter a produção de insulina, e como eu não tenho insulina, ela não se liga no meu receptor, e o transportador nunca vai conseguir ser anexado à membrana da célula. E por isso a glicose nunca consegue entrar dentro da célula, permanecendo por longos períodos o paciente em uma hiperglicemia, certo? É claro que se a gente parar para pensar em glicemia, sempre que eu como um alimento, eu tenho um aumento temporário da glicemia. Eu estou quebrando esse alimento nos seus nutrientes e absorvendo. Então, é natural que após eu comer um brigadeiro, um bolo, um pão, a minha glicemia, a minha normoglicemia, passe para um processo de hiperglicemia, mas a liberação da insulina vai fazer com que algum tempo depois, no máximo 2 horas, esses níveis voltem para níveis normais. Esses pacientes com diabetes vão apresentar hiperglicemia constante, porque a glicose não consegue entrar dentro da célula. No paciente de diabetes tipo 1, é a ausência de insulina devido à destruição autoimune do pâncreas. Esses são insulinos dependentes. O paciente com diabetes tipo 2, ele produz insulina, né? Não é uma doença autoimune, ele produz insulina, contudo, existe uma resistência na ação da insulina. Eles são insulino-resistentes. A insulina parece não interagir bem com os seus receptores, por isso o glúten não é colocado na membrana da célula e a glicose não adentra dentro da célula, causando também a hiperglicemia constante desse paciente. Esse paciente ele é diagnosticado mais tarde, isso é uma característica dos pacientes com diabetes tipo 2. Eles apresentam geralmente sobrepeso, diferente da diabetes tipo 1, onde há perda de peso. Eles apresentam polidipsia, ou seja, sede, porque as concentrações elevadas de glicose fazem com que esse paciente tenha um acesso de sede para colocar mais água no sistema e diluir essa glicose hiperconcentrada. E uma vez que as taxas de água dentro do meu sistema aumentam, o trabalho renal aumenta, a filtração, causando o aumento da taxa de filtração e o aumento da micção. Por isso que ele apresenta também poliúria, né? A gente fala que a diabetes é as doenças do P. Polifagia, aumento da fome, polidipsia, aumento da sede, e poliúria, aumento das micções durante o dia. Este paciente, essa doença está muito ligada aos hábitos, né? Então, pacientes que são obesos, têm um IMC corporal alto, são sedentários, o uso de etilismo, né, de álcool crônico, fumar, né, não ter uma vida ativa, também são fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Esses pacientes são orientados a mudarem hábitos de vida, fazerem exercícios físicos, caminhadas, são indicados a fazer, né, dieta, cortando o consumo de carboidratos e gorduras. Eles também são indicados a tomar
hipoglicemiantes, né, medicamentos que diminuem a glicemia, como a metilformina, e caso eles não consigam fazer o controle, né, caso eles não mudem os hábitos, ela pode evoluir para os casos de insulinodependência, né? O paciente pode, ao longo do tempo, devido ao estímulo constante de insulina, causar um estresse pancreático que deixa de produzir quantidades ideais de insulina, e esse paciente acaba tendo que tomar insulina com o desenvolvimento da doença. Tudo bem? Olha que engraçado. O mesmo pâncreas, ele pode ser alvo de uma outra doença. Na primeira doença, nós tínhamos uma alteração metabólica, uma alteração funcional do pâncreas. Mas olha o que aconteceu nesse caso. Eu tinha uma correlação entre o fígado, que joga os ácidos biliares no ducto hepático, essa bile é reservada na vesícula, né? Não é a vesícula que faz ácidos biliares, é o fígado, mas a vesícula estoca esses ácidos biliares. E através, né, do ducto biliar comum, esse ducto, ele desemboca no meu intestino, no que a gente chama de ampola de Vactor. Neste mesmo ampola de Vactor, o ducto pancreático faz ligação. Então, o pâncreas joga todas as enzimas pancreáticas, amilase, lipase, os zimógenos, no lúmen intestinal, através da ampola de Vactor. Um paciente que tem uma pedra na vesícula, se a pedra fica restrita à vesícula, ele vai ter uma inflamação vesicular que pode levar a uma necrose do tecido local. O problema maior é quando essas pedras se deslocam, né, da vesícula, elas descem os ductos e acabam impedindo o fluxo normal dos ductos, né, do colédoco e muitas vezes entupindo a ampola de Vater. Isso faz com que haja ativação das enzimas pancreáticas dentro do próprio pâncreas. A gente fala que o pâncreas regurgita as suas enzimas. Quando ele tenta jogar no intestino, essas enzimas retornam, são ativadas dentro dele e causam o que a gente chama de pancreatite aguda, uma inflamação do pâncreas causada pela presença de um cálculo que se originou lá na bile, devido a uma comunicação anatômica existente. Para todos esses casos, nós temos exames específicos que vão avaliar tanto a alterações metabólicas, são os exames que a gente faz para detectar a diabetes, como as inflamações da pancreatite, a presença de cálculos na vesícula. Então, o laboratório de bioquímica clínica, nesse sentido, ele vem mostrar, né? Ele vem trazer para o nosso corpo médico alterações laboratoriais, a avaliação de função, de lesão, de transporte de substâncias no corpo, que permitem ao corpo clínico o diagnóstico de alterações fisiológicas importantes, muitas delas culminando com patologias importantes. Quando a gente fala de bioquímica clínica, a gente fala que ela ajuda o paciente detectar e quantificar riscos futuros de doença. Então, eu posso, através de exames bioquímicos alterados, entender quais os pacientes que têm mais risco de desenvolver algumas doenças, como, por exemplo, uma pancreatite aguda, um hepatocarcinoma, né? Um câncer de fígado. Eu posso estabelecer e excluir diagnósticos, então eu posso determinar, por exemplo, se aquele menininho é um paciente diabético ou não, se ele tem a diabetes tipo 1 ou não, se ele é um paciente de diabetes tipo 2, se ele tem uma diabetes do tipo MOD. Então, eu consigo estabelecer e excluir diagnósticos, eu consigo avaliar a gravidade da doença, saber qual é o dano tecidual, qual é o dano metabólico que aquela alteração está causando no meu paciente, avaliar a gravidade e a extensão. Selecionar as terapias adequadas. Um paciente que tem um problema metabólico, né, uma diabetes tipo 1, apesar do problema estar no pâncreas, a conduta terapêutica é muito diferente de um paciente que tem pancreatite, por exemplo, devido à instauração de uma pedra na vesícula. Na pedra da vesícula, eu tenho que tirar a pedra daquele ducto, liberando o caminho. Na diabetes tipo 1 ou 2, eu vou tratar ou com insulina ou com medicamentos orais.
Eu consigo monitorar a evolução de uma doença. Então, a partir do momento que eu diagnostiquei uma doença, eu tenho doenças que são de curso crônico, o paciente vai sempre ter, mas devido à minha intervenção, eu vou tentar manter esses níveis de alterações basais, né? Ou eu posso identificar pacientes que estão progredindo na doença, que estão fazendo outros comprometimentos biológicos, né? E eu posso monitorar a evolução terapêutica. Paciente, por exemplo, que for diagnosticado com uma infecção, uma supuração de algum órgão, através de marcadores inflamatórios da bioquímica, eu posso saber se o meu tratamento com antibióticos, com anti-inflamatórios, está surtindo efeito. Monitorar a minha terapêutica. Então, a gente fala que a bioquímica clínica, ela ajuda a avaliar a função de um órgão, ajuda a avaliar a atividade metabólica, então eu consigo saber se meu paciente está tendo uma ingesta adequada de alimentos, se o metabolismo dele está dentro do que é esperado, se ele está consumindo carboidratos de uma maneira ideal, se ele não está deslocado para um consumo de lipídios exacerbado, eu consigo saber se o estado nutricional dele é adequado, se apesar dele ter uma ingesta, ele está conseguindo absorver não os nutrientes, se ele não tem um problema absorvitivo. Eu consigo detectar neoplasias, então eu posso, através de marcadores tumorais, saber se meu paciente tem um câncer de pulmão, um câncer hepático, um câncer em medula óssea, se esse câncer fez ou não metástases. Eu consigo detectar danos tissulares, então, por exemplo, eu consigo identificar um paciente que está fazendo um infarto agudo do miocárdio, e conseguir distinguir de um paciente que está fazendo lesão de músculo esquelético, uma rabdomiólise. Eu consigo identificar algumas doenças genéticas que alteram o metabolismo do meu paciente, alteram a função de um órgão específico. Eu consigo identificar algumas doenças imunológicas em que eu consigo identificar moléculas que não aparecem normalmente, algumas interleucinas, seja a ausência ou a presença delas, o aumento dessas interleucinas, aumento de moléculas inflamatórias. Eu consigo detectar e identificar agentes infecciosos, então a gente sabe que, por exemplo, os processos de sepse no paciente, a procalcitonina é um marcador que tem sido utilizado para tentar identificar os processos de sepse. Eu consigo tentar identificar intoxicações e venenos, então quando o meu paciente é intoxicado por uma toxina externa, se ele foi envenenado durante um processo de trabalho ou durante uma alimentação contaminada, né? Quando a gente fala em do laboratório de bioquímica, ele é responsável pela dosagem de marcadores de função. Por exemplo, como que a gente sabe se o meu fígado está funcionando? Eu posso dosar a albumina, que é uma proteína de 100% de síntese hepática. Eu posso dosar metabólitos fisiológicos. Então, a gente sabe, por exemplo, que quando o paciente, né, ele passa a utilizar ácidos graxos como fonte de energia, ele começa a liberar corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são produzidos através da cetogênese. Eu posso dosar biomoléculas constituintes, então eu posso dosar, por exemplo, as lipoproteínas LDL, HDL, que vão ser utilizadas para o transporte, e as frações de colesterol vão ser utilizadas para a produção de hormônios, de membranas plasmáticas. Consigo dosar moléculas de origem exógena, né? Por exemplo, o antidoping, eu consigo saber, né, quais as, as drogas, né? Quais são os fármacos que meu paciente tomou a partir da metabolização desses hormônios ou desses medicamentos através do meu fígado. Metabólitos resultados de medicamentos e drogas. Então, eu consigo saber, por exemplo, se meu paciente usa drogas de abuso, né? Se ele utilizou heroína, cocaína, através da metabolização, né, de substâncias ativas através do meu fígado. Eu consigo ver produtos de alterações fisiológicas. Então, por exemplo, meu paciente está com dificuldades respiratórias e essas dificuldades respiratórias alteram o pH sanguíneo. E eu começo a ver, por exemplo, o bicarbonato, né, aumentando ou diminuindo dependendo da compensação renal. Eu consigo determinar a presença de moléculas de agentes infecciosos, né? Algumas moléculas alguns agentes, como por exemplo, Clostridium difficile. Nós sabemos que a toxina difícil está lá nas fezes dos pacientes algumas vezes. Marcadores de resposta imune. Por exemplo, eu posso dosar PCR, proteína C reativa, né? Elas aumentam nos processos inflamatórios. E moléculas de lesão tecidual.
toda vez que eu tenho lesão miocárdica, os níveis de troponina aí aumentam no sangue do meu paciente. Dependendo dos níveis, eu sou capaz de falar se meu paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio ou apenas uma angina pectoris, certo? Uma dor pré-cordial. É interessante notar que a bioquímica ela é extremamente relacionada com outras áreas da ciência, né? Quando a gente estuda bioquímica, nós temos uma parte da genética, a gente tem que entender qual é o background genético que meu paciente tem, com a hematologia, nós sabemos quando alguns processos, e muitas vezes a gente conversa com a hematologia para fechar um diagnóstico de uma anemia, né? Saber se é uma anemia ferropriva, uma anemia megaloblástica, com a anatomia, muitas vezes a alteração não é especificamente no órgão, eu estou vendo uma alteração secundária, mas aí, através da anatomia, eu sei que existe uma religação, né? Existe uma correlação entre aqueles órgãos afetados. Por exemplo, a vesícula e o pâncreas. Os ductos caem no mesmo lugar, na ampola de Vater, e qualquer problema vesicular pode levar a um problema pancreático devido à sua proximidade anatômica. Citologia e histologia. Eu preciso saber quais são as células que compõem os meus tecidos, os meus órgãos, para entender quais são as proteínas que uma lesão pode causar. A fisiologia é principal, né? Se eu sei como o meu organismo trabalha, eu começo a entender quais são as moléculas que alteram durante um processo patológico, por que que alguns marcadores de doença são utilizados, como trabalha normalmente aquele órgão, quais são as moléculas que ele produz e, através disso, estabelecer marcadores de função. A patologia, para entender por que que aquelas doenças acontecem, por que que eu tenho alterações estruturais, alterações celulares naquele órgão. Microbiologia e parasitologia, assim como a biologia molecular, que tem hoje ganhado grande destaque. Então, a bioquímica clínica, ela não é uma ciência isolada, ela conversa com vários e vários setores do laboratório. Ouso dizer que ela conversa com todos de maneira maior ou menor, mas ela sempre vai estar lá dando bases para que essas outras disciplinas expliquem fenômenos ou diferenciem eles de eventos normais e anormais do meu organismo, né? Quando a gente fala de laboratório bioquímico, a gente fala que ele ajuda no diagnóstico, no monitoramento do paciente. Então, eu consigo saber se meu paciente está doente ou não, se ele está desenvolvendo uma patologia ou não. Eu consigo monitorar o desenvolvimento daquela patologia, se meu paciente está indo para uma cura, para uma cronicidade, se ele está numa fase aguda ou não. Eu consigo estabelecer prognóstico, dependendo dos marcadores bioquímicos. Eu sei se esse paciente vai evoluir para outras complicações biológicas ou não, se ele está mais perto da cura ou não. Eu consigo fazer rastreamento, eu consigo saber, com alguns marcadores, se aquele paciente tem maior ou menor chance de doença, se ele não mudar de hábito, se ele é um candidato a desenvolver tal patologia. Eu consigo rastrear algumas doenças. E eu consigo definir condições basais. Por exemplo, eu consigo saber se meu atleta está tirando o máximo de potencial da sua musculatura, se ele está conseguindo utilizar os carboidratos que ele consome, os lipídios que ele consome de maneira satisfatória ou não. Tudo bem? Então, eu consigo definir condições basais para uma dieta, para um aumento de massa muscular, para uma melhora no desempenho de exercícios físicos. E qual é a sequência correta para a solicitação de um exame? Nós sempre preferimos do menor para o maior custo, então o custo tem que ser levado em conta. Eu sempre, quando eu tenho dois exames que me dão respostas similares, em que eu posso fazer diagnóstico com as duas exames, eu sempre prefiro aqueles que têm o menor custo, tanto pensando no sistema de saúde público, quanto no bolso, né, na economia do meu paciente. Aqueles de menor risco para o de maior risco. Então, se um exame que não oferece risco nenhum para o meu paciente, que tem uma taxa de risco de 2%, eu prefiro utilizá-lo do que um exame onde eu tenho uma taxa de complicação de 20%, 30%. Por exemplo, se um exame de sangue que é mais simples coletar responde a mesma coisa que uma coleta de líquor, o exame de sangue apresenta menor risco. Eu vou utilizar as análises sanguíneas como primeira escolha. Caso eu não consiga responder, eu passo a utilizar o meu líquor, por exemplo.
do mais simples para o mais complexo. Às vezes a gente tem um exame que é uma maravilha, mas eu levo 4, 5 dias para realizar no laboratório, eu tenho que repetir 2, 3 vezes para confirmar o resultado, os reagentes são complexos, algumas vezes eles são tóxicos. É claro que eu vou, né, preterir esses, né, preferir usar exames que sejam mais fáceis de execução, que sejam mais rápida a execução, né? De fato, o exame dentro de um laboratório, ele segue um perfil e correlaciona-se com o clínico. O meu clínico, ele vai escutar, fazer uma anamnese bem feita do paciente, saber qual é a história de vida desse paciente, quais são os sintomas, vai lembrar das epidemiologias da doença e ele vai fazer uma hipótese. A partir da hipótese, ele vai solicitar os exames que cabem para aquela hipótese que ele formulou. No laboratório, a gente vai fazer a coleta, processar e arquivar o material, analisar a amostra, verificar se os resultados condizem, né? Verificar se os resultados fazem sentido de um ponto de vista biológico ou não, e emitir o laudo. E o laboratório também define os valores de referência. Uma vez que a gente emite o laudo, o médico pode estabelecer o diagnóstico ou não, ele pode reavaliar a hipótese diagnóstica, ele não era a doença que ele estava pensando devido aos resultados, e aí vem uma outra onda de hipóteses e exames realizados, assim como ele pode já recomendar o tratamento e acompanhamento do paciente. Então, clínico e laboratório estão toda hora se conversando e dando suportes uns aos outros. Quais são as amostras que chegam no laboratório de bioquímica clínica? As amostras são as mais variadas. Nós temos o soro e o plasma como principais amostras, mas nós recebemos bastante urina. Para aqueles serviços relacionados diretamente com hospitais, né, com centros de emergência, a gente recebe líquor, líquido acítico, pericárdio, pleural. Posso receber lavado broncoalveolar, líquido sinovial. Quanto mais complexo o meu serviço, né, quanto mais específico e mais complexo, maior a variedade de amostras que eu posso receber dentro do laboratório. Tudo bem? Eu diria que soro, plasma e urina é o arroz com feijão de um laboratório de bioquímica clínica. Nós sempre receberemos soro, plasma e urina, né? Precisamos lembrar que o preparo do paciente é decisivo para a qualidade do meu exame. Eu tenho exames que dependem de jejum, outros que não precisam. Alguns exames eu preciso aplicar substâncias que eu vou dosar, que eu espero que sejam metabolizadas ou não. Alguns exames podem ser passíveis de alterações devido ao uso de medicações. Lembrando que o laboratório não pode pedir ao paciente que cesse com a medicação, isso só pode ser de responsabilidade médica, tá? Mas o laboratório tem que saber que aquele exame foi realizado com o uso de alguma medicação específica, porque ele pode alterar os resultados normais de um paciente. A hora da coleta. Alguns exames, geralmente a gente coleta os exames na parte da manhã, para facilitar os períodos de jejum, de concentração. Lembrando que alguns exames, por exemplo, eu tenho que evitar determinados períodos. Por exemplo, ferro e cortisol, nós evitamos os períodos da tarde, porque a gente sabe que eles respondem ao ciclo circadiano, né? Eles têm alterações nas suas concentrações no período da tarde e no noturno, né? Alguns exames eu preciso de um jejum de 4, 8, até 12 horas. Hoje em dia, é claro que evita-se o jejum de 12 horas. Sabe-se hoje que o jejum de 12 horas não é fisiológico. O seu organismo já dispara processos fisiológicos para compensar esse jejum prolongado. Em geral, a maioria dos exames hoje, nós fazemos com no máximo um jejum de 8 horas. Tudo bem? É claro que alguns podem ter condições especiais de coleta, eu posso ou não consumir água. Alguns deles eu tenho que ficar em repouso, como por exemplo a prolactina. Eu jamais posso dosar prolactina, né, no paciente que já veio de uma caminhada. Alguns deles podem ser alterados pela realização de exercício físico ou de atividade sexual. Então, as condições de coleta devem ser sempre informadas para o paciente para que ele se prepare da maneira adequada. Tudo bem? É claro que existem variáveis que alteram os meus exames físicos.
situações clínicas. Pacientes que estão doentes vão ter aqueles marcadores alterados, e isso é esperado. As condições de emergência, né? Pacientes que sofreram acidente, pacientes que tinham outras condições de basais que evoluíram, eles podem apresentar alterações das variáveis laboratoriais, e na verdade é isso que a gente espera ver nos resultados. Medicamentos podem causar alterações diretas ou indiretas, né? Eles podem né, alterar diretamente naquele analito, como eles podem produzir circunstâncias fisiológicas que alterem. Idade, sexo são coisas que para alguns exames eu tenho valores de referências diferentes, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a hemoglobina, as taxas de ferro e ferritina, por exemplo, são diferentes quando eu comparo homens e mulheres, então tenho que levar isso em conta. Homens costumam ter estoques de ferro e taxas de hemoglobina maior do que pacientes que não, mulheres, crianças e idosos, recém-nascidos. Então, a idade muitas vezes deve ser levada em conta. Jejum e postura. Alguns exames requerem jejum ou não. Isso é uma coisa que às vezes a gente muda ao longo dos anos, né? Hoje, por exemplo, pode-se realizar o exame de triglicerídeos sem jejum. Qual é o grande ponto? Uma vez que o triglicerídeos sem jejum ficou alterado, o médico deve solicitar em jejum. Então, por facilitar a análise e a interpretação, os laboratórios mantiveram o jejum para exames de triglicerídeos, né? A postura, alguns exames não devem ser coletados em postura ortostática, o paciente deve deitar. Se o paciente trabalha em pé, ele deve avisar, porque a posição ortostática, né, ficar muito tempo em pé, altera os valores daquele exame, tá bom? Então, são coisas que influenciam os exames. Estilo de vida, presença de ritmo circadiano, presença de exercícios físicos, o ciclo menstrual da mulher, se a mulher está na menopausa ou não, a idade dela influencia. Atitude, né? Então, pacientes que, por exemplo, vão para uma viagem, voltam de viagem de lugares mais altos, alguns valores sofrem adaptação fisiológica e levam um tempo para retornarem aos valores em baixas altitudes. Então, tem que ser avisado isso e tem que ser considerado durante um exame. Gravidez, por si só, altera vários parâmetros bioquímicos. O que é imprescindível no laboratório? O que inclusive, pode ser um dos motivos para pedir novas coletas. A hemólise, né, quando eu tenho uma coleta dificultada ou um procedimento técnico errado, eu acabo por estourar algumas hemácias durante a coleta sanguínea. Tudo que está dentro dos eritrócitos acaba sendo liberado no plasma daquela amostra. Por exemplo, fosfato, a gente sabe que, né, potássio, por exemplo, potássio é muito maior dentro das hemácias. Toda vez que eu liso as hemácias, esse potássio é liberado para o plasma. Eu vou dosar níveis extremamente altos de potássio, mas esses níveis não são verdadeiros. Eles são causados pela hemólise anormal dos eritrócitos, né, por um erro de coleta. Então, por exemplo, hemólise é um dos parâmetros utilizados para novas recoletas. Lipemia é quando a minha amostra apresenta uma alta taxa de triglicerídeos. O aumento de triglicerídeos pode deixar o plasma do paciente após centrifugação. O plasma ele tem uma cor amarelo, né? Clara, transparente, e ele fica esbranquiçado, parecendo leite. Nesses casos, algumas análises são prejudicadas, eu não posso realizá-las, algumas análises eu posso realizar, vai depender muito das análises. E algumas análises, eu não posso pedir uma recoleta. Por quê? Porque isso faz parte da fisiologia do paciente. Se eu coletar amanhã, depois de amanhã, a triglicerídeos continuarão elevados no paciente, né? Então, a gente geralmente salta esses resultados zerados com uma observação para o médico, né? Presença de lipemia que impossibilitou a análise dos parâmetros. O médico vai entender que aquele exame não pode ser realizado e, dependendo da necessidade médica, ele vai fazer condutas terapêuticas para diminuir esses triglicéridos do paciente e pode requisitar esses exames num futuro breve, tá? Hiperbilirrubinemia, aumento de bilirrubinas no sangue do meu paciente. Elas deixam esse sangue com uma cor amarelado para o laranja, né? Um âmbar, né? Presença de bilirrubinas
totais aumentadas. Ela também altera alguns parâmetros, né? Eu meço alguns parâmetros alterados por causa das reações colorimétricas. Nesse caso, também não adianta eu pedir nova coleta. Por quê? Porque o paciente vai estar hiperbilirrubinêmico hoje, amanhã e depois. Então, de novo, eu posso zerar aqueles exames em que a hiperbilirrubinemia altera, e a pedido médico ele pode entrar com tratamentos e após um tempo pedir aqueles exames, tá bom? O caso de nova coleta aqui seria principalmente a hemólise. Lipemia e hiperbilirrubinemia, embora elas atrapalhem a nossa avaliação, nós não temos, né, não faz sentido pedir novas amostras porque o paciente é o mesmo. Lembrando que existe uma ordem dos tubos para coleta, né? A gente sempre prefere coletar. O ideal é a gente coletar a hemocultura, seguido do citrato, o citrato para VHS automatizado logo em seguida, o tubo para bioquímica, que pode ser com ou sem gel ativador de coágulo, o tubo com heparina, o EDTA e o fluoreto por último. Isso garante, né, a asepsia da hemocultura, que é importante para a microbiologia, garante que as outras amostras, né, não sofram caso você, por um engano, um erro técnico, derrube, por exemplo, um pouco do anticoagulante e ocorra a contaminação dos próximos tubos com anticoagulante. Então, a ordem é pensada nesse sentido para garantir que os exames não serão alterados pela presença de outros anticoagulantes na amostra. Tudo bem? Deixei aqui para vocês, alunos, né? Como vocês sabem, a vida passa rápido, daqui a pouco vocês vão estar em plantão, uma série de tabelas mostrando, né, as recomendações para coleta, qual é o tubo, se eu posso armazenar ou não, como eu devo transportar essas amostras, como elas são colhidas, o tipo de material. Então, por exemplo, na gasometria, utilizamos uma seringa heparinizada, né? A gente pode guardar uma gasometria no máximo até 30 minutos em temperatura ambiente. Após isso, tem que refrigerar em água e gelo, no máximo até 4 horas. Lembrando que gasometrias, elas são o quê? São muito sensíveis. Geralmente a gente solta ela 15 minutos. Particularmente, os lugares onde eu trabalhei, onde eu desenvolvi minha profissão, nós não analisávamos gasometrias após 1 hora, né, da gasometria parada, porque a gente sabe que os valores já se alteram, né? Qual é a amostra de soro? Geralmente tubo amarelo e vermelho, né? Dependendo do meu analito, eu posso guardar ambiente até 4 horas, refrigeração por 24 horas, né? Plasma, cinza, verde ou lilás, vai depender de qual é a análise que eu vou fazer. Então, deixa aqui uma série de tabelinhas que eu espero que ajudem vocês no desenvolvimento da sua profissão. Tudo bem? Lembrando que uma análise clínica ela é dividida em 3 fases, né? A fase pré-analítica, que é desde o pedido médico, o cadastro do paciente, a preparação do paciente, a coleta e identificação da amostra, o transporte quando ele se faz necessário e a triagem da amostra, né? Centrifugar, qual é a velocidade, quanto tempo. A fase analítica, onde eu vou definir o melhor método para analisar aquele analito, e a pós-analítica, onde eu vou emitir o laudo, armazenar as informações, transmitir ao paciente, ao médico, quando se faz necessário. Atualmente, a maior taxa de erros são presentes nas fases pré-analítica, com 68%, sendo que os principais erros é tempo de jejum inadequado, quando a gente vai fazer a coleta e deixa muito tempo garroteado. Lembrando, começou a vir sangue no tubo, tira-se o garrote, a hemoconcentração altera os valores. Eu não preciso ficar garroteado, pelo contrário, cada 1 minuto excessivo de garrote altera a glicose, altera fatores da coagulação, tudo ali eu não posso considerar porque está alterado. Eu tenho uma hemoconcentração local. O máximo de garroteamento é 1 minuto, tá? A fase analítica hoje é onde a gente tem a menor porcentagem de erro, geralmente é ligadas a falhas do equipamento ou perda das amostras. E a fase pós-analítica é a segunda, onde eu tenho o maior erro, né? Erro na transcrição, perda de resultados, a demora da liberação de um lado é considerado um erro pós-analítico.
tudo bem? Deixei aqui também uma tabelinha com coisas importantes para vocês, as principais, né, erros comuns na coleta de amostra. Por exemplo, identificação errônea do paciente, chamar o paciente apenas pelo primeiro nome. Chego numa sala lotada de pacientes e falo, Maria. Qual a Maria que veio? É sempre importante falar pelo menos 2, 3 nomes que a pessoa possua, confirmar algum dado pessoal dela. Durante a coleta, hemólise e hemoconcentração são os mais comuns. A amostra ficar exposta à luz. Por exemplo, se eu quiser dosar bilirrubina, a exposição à luz diminui as taxas de bilirrubina. Às vezes eu passo de um paciente alterado para um paciente normal, porque minha amostra ficou de contato direto ao sol, tá bom? Então, aqui também são tabelinhas que eu espero que ajudem vocês no desenvolvimento da profissão de vocês, tá bom? É claro que as análises podem sofrer alguns problemas, né? Alguns falsos positivos e falsos negativos, embora a tecnologia e o preparo de vocês biomédicos para o trabalho, né? Para o mercado de trabalho tem diminuído substancialmente os erros nessa fase laboratorial, tudo bem? Então, aqui também uma tabelinha mostrando algumas alterações relacionadas, por exemplo, a demorar para fazer o exame de urina, passar a fitinha reagente. Olha o que acontece. O pH diminui, né? Falso negativo para bilirrubina, devido à exposição da luz. Falso positivo para nitrito, porque o crescimento bacteriano, depois de 4, 5 horas, pode transformar nitrato em nitrito, sem necessariamente essa bactéria estar envolvida numa infecção. Tudo bem? Professor Marcelo aqui, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que a aula tenha sido produtiva. Bons estudos.